Estamos mais num programa Ser Igreja, como habitualmente digo, é um programa da Diocese de Braga, mas que abre as suas portas, de par em par também, para Viana do Castelo. E como sempre, a primeira parte é a conversa com alguém que nos vem ajudar a refletir sobre algum tema que é premente, importante, necessário divulgar ou dar a conhecer, aprofundar sobre a vida da Igreja que está em Braga e daquela da Igreja Universal. Como não poderia deixar de ser, estamos a iniciar, melhor, a Quaresma, que é um período especial para a vida dos cristãos. Como habitualmente, quer o Papa, quer o nosso Arcebispo Primaz, dá para os fiéis de todo o mundo, ou os fiéis da Arquidiocese de Braga, uma mensagem, isto é, envia a cada um de nós um conjunto de ideias para pôr em prática, para refletir e pôr em prática. O Sr. Arcebispo divulgou uma mensagem que deu o título Generosamente Servir o Mundo. Sr. Arcebispo, generosamente servir o mundo, eu posso deduzir daqui, e até pelo que li da mensagem e depois na homilia de quarta-feira de cinzas, que está perfeitamente entrosado no programa pastoral da Diocese, a fé servida, a fé vivida, e dentro daquilo que tem sido uma preocupação do Sr. Arcebispo, que é pôr as obras de misericórdia, todas, as 14, em pé e em ação por cada um de nós. Estou a ser fiel? Sem dúvida. Apenas acrescentaria um pequeno pormenor, talvez como uma introdução a esta nossa conversa, no sentido de que a Diocese de Braga, como qualquer igreja particular, deve sentir-se sempre em comunhão com o Papa, com a Igreja Universal. E, portanto, creio que não se trata propriamente de duas mensagens diferentes. Mas, naturalmente, que eu, ao redigir a mensagem para a Arquidiocese de Braga, tive presente a mensagem do Papa Francisco, como com certeza teremos também a oportunidade de referir. Por outro lado, estando em Braga, evidentemente que não iria fazer da mensagem da Quaresma qualquer coisa de diferente à parte do nosso programa pastoral. Daí que ele é essencialmente, ou a mensagem é essencialmente, um apelo para que o programa pastoral, neste tempo forte, neste tempo favorável que é a Quaresma, tenha como que uma atenção particular. Se a Quaresma é tempo de reflexão, vamos refletir sobre as exigências de uma fé vivida, isto é, uma fé sem obras é morta. Vamos ver o que é que isto significa e o que é que isto põe em questão a vida, quer dos cristãos, quer também da própria comunidade, não? Então, e é nesse sentido de refletir e de nos interiorizarmos sobre o essencial do tempo da Quaresma, que também, como o programa pastoral nos sugere, de pegarmos na Gaudium et Spes, também eu fui à Gaudium et Spes buscar, naturalmente, uma frase que nos ajudasse a encontrar o caminho para esta Quaresma deste ano. Então, fui a encontrar, digamos, essa passagem onde a Gaudium et Spes diz: os cristãos nada podem desejar mais ardentemente do que servir sempre com maior generosidade e eficácia os homens do mundo de hoje. O grande desejo, a grande aspiração dos cristãos é, pura e simplesmente, servir as pessoas que hoje vivem. E daí que então surge esse lemazinho, generosamente servir o mundo, como um caminho a seguir e como um caminho, naturalmente, a percorrer, não é? Já agora, portanto, aqui, este tema, generosamente servir o mundo, eu coloco, evidentemente, que em sintonia, como dizia atrás, com a mensagem do Papa. O Santo Padre alerta as nossas consciências e a vida das nossas comunidades para um fenómeno característico da sociedade moderna, que é a indiferença. Aquilo que ele fala, a cultura da indiferença, que todos os dias encontramos pessoas, vizinhos ou desconhecidos, mas por vezes até mesmo colegas de trabalho, mas a nossa relação, se não é de hostilidade, a maior parte das vezes é pautada pela indiferença. Que é pior que a hostilidade. Que é muito pior ainda, não é? Portanto, esta indiferença, o deixar correr, o não se interessar minimamente por aquilo que é a vida dos outros, e infelizmente quando nos interessamos é para pensar nas partes negativas, não é? Então o Papa diz que é urgente, né, reagir contra esta cultura da indiferença. E então a reação que eu proponho
à cultura da indiferença, a esta realidade, a resposta que nós cristãos devemos dar é esta: servir ativamente, generosamente este mundo, naturalmente, como uma aplicação concreta do nosso programa, que é vivermos a fé e aqui e agora. Portanto, aqui surge, e aqui vou colocar aqui mesmo as obras de misericórdia. Como é que nós respondemos à indiferença? De que modo? Respondendo com as obras de misericórdia. Conhecemos o mundo, sabemos que o mundo é um mundo de indiferença, sabemos que, por outro lado, este mundo vive com sede e com aspirações de muitas coisas que não tem. Então, o cristão deve ser um sinal, deve ser uma alternativa, vivendo as obras de misericórdia. As corporais. E então aqui surge a dimensão do contributo penitencial, da contributo, da partilha que cada um é convidado a fazer, através de renúncias que cada um se impõe, não renúncias a coisas essenciais, mas renúncias a coisas que são acidentais, são desnecessárias, são supérfluas, ir pondo de lado, como se costuma dizer, para que na hora própria se possa efetivamente colocar, conforme as paróquias, num recipiente que existe hoje na maior parte das igrejas, né? Colocar como fruto do meu pensar nos outros, para que naturalmente a comunidade ou eu mesmo possa exercitar as obras de misericórdia corporais. Dar de comer, vestir, beber... Todas elas são... E a partir daí, deste contributo posso, não é? Mas ao mesmo tempo depois são as obras espirituais, não é? Então estas é que talvez respondam ainda mais, digamos, ao fenómeno da indiferença, não é? Isto de ver que alguém está triste, de alguém está aflito, de que alguém que está no erro, de alguém que eu sinto-me responsável, não no sentido de me intrometer na vida das pessoas, mas de pelo menos me interrogar sobre aquilo que eu posso fazer e que devo naturalmente fazer, não é? E as obras de misericórdia espirituais são um desafio difícil de fazer. Como é que vou corrigir aqueles que estão no erro? Preciso de muita caridade, muita prudência, muita serenidade, mas talvez importe fazer isso mesmo. Saber que o meu vizinho, porventura o meu amigo, talvez o meu familiar que está no erro e que eu já me habituei, deixo correr para não me incomodar, para não me inquietar a tal indiferença. Não. O que é que eu posso fazer concretamente para que naturalmente aquela pessoa que tem um determinado defeito, por exemplo, com o qual eu não concordo e que ninguém concorda e que naturalmente até ficaria mal na pessoa, o que é que posso fazer para ter com ela, com muita caridade, encontrar a hora certa e oportuna, porventura a partir, sei lá, de um elogio que se faz, mas olha que também é uma arte, mas é importante também viver. O Sr. Arcebispo, já em programas anteriores, a propósito do mote para o ano pastoral da nossa arquidiocese, tem enfatizado muito, e penso muitíssimo bem, a necessidade de se viver e de cada um de nós tomar as obras de misericórdia como um roteiro da nossa caminhada existencial. É um itinerário, é um caminho. É um caminho. Que temos que descobrir. Eu penso muitas vezes neste desafio que o Sr. Arcebispo nos lançou, que é de encontrarmos muitas pessoas que, por causa da indiferença, dizem assim: mas eu não tenho vocação para fazer isto ou para fazer aquilo. Mas entre as 14 obras de misericórdia, sempre há de haver alguma coisa que cada um de nós capaz de saber fazer. É verdade. Sim, sim. E então a primeira luta, provavelmente, é lutar contra esta indiferença. Com certeza. Isto não é comigo, é comigo. O mal do outro é comigo. Já agora acrescentaria um outro pensamento que gostava até que entrasse também nesta mensagem. Não está escrito na mensagem, mas é uma maneira também de a concretizar. Não é fugir ao tema, como se costuma dizer, ao assunto, como se costuma dizer. O tema desta mensagem é, sem dúvida nenhuma, generosamente servir o mundo, procurando assim responder à indiferença reinante hoje neste mundo moderno, seguindo as obras de misericórdia. Mas para sintetizar isso, eu acho que é preciso fazer uma descoberta e um trabalho, não? Aqui eu também dei um título, porque o ano passado, com certeza que se recorde, e os ouvintes também são capazes de recordar, falámos aqui e como é que encontrou eco em algumas comunidades aquela expressão, um café suspenso. Não é? Foi uma ideia muito interessante. Um café suspenso. Conversamos aqui sobre isso. Um café suspenso. Então, este ano, dentro desta temática, eu lembrei-me também de uma outra frase que era bom que entrasse, através da Rádio Renascença e de outros meios de comunicação social, não é? Perante esta indiferença, cruzar vidas.
cruzar as vidas. Não é? A nossa vida, digamos, a maior parte das vezes lá está, eu estou aqui e o outro está acolá, mas nós temos que as cruzar. Não é? Temos que acreditar que o valor da nossa vida está no dar e está no dar-se. E na medida em que eu dou, ou que me dou também, não é? Eu estou, naturalmente, também a receber. Há aqui um conjunto de laços que são estabelecidos de uns com os outros. Não é? Então a indiferença já não existe. Não é? E neste cruzar vidas, eu vou-me associar a outros, vou-me encontrar com outros. Não é? E vou começar a pensar que também, eu falei nisso na quarta-feira de cinzas, não é? A Semana Santa, a Quaresma e particularmente a Semana Santa, nos falam, eu vou dizer, das dores de Cristo, das cruzes de Cristo, das dificuldades do próprio Cristo. Não é? Então nós reconhecer que Cristo, que era quando se apresenta como o bom pastor, há uma expressão que ele diz: ninguém me tira a vida, sou eu que a dou voluntariamente. É uma expressão que é muito bonita, esta. E a minha vida é minha, não é? Ninguém me tira, ninguém me rouba, mas eu dou-a voluntariamente. Não é? Então este cruzar a minha vida com os outros deveria levar-me a descobrir que eu tenho que ter tempo e espaço também para exercitar um voluntariado. E se há pessoas, agora estou aqui a responder, né, que dizem que não são capazes de fazer isto, não são capazes de fazer aquilo, eu responderei: sozinhas é capaz de acontecer, mas com outros, numa paróquia, numa comunidade, numa conferência vicentina, num grupo socio-caritativo, num inscrever-se na paróquia para um grupo de voluntariado para aquilo que fizer falta. Né? Hoje a paróquia necessita que vá ajudar uma pessoa idosa que está sozinha em casa e lá se foi com o espírito. Parece que não tenho muito jeito, mas depois vou adquirindo, digamos, este jeito e vou-me habituando, né? E o voluntariado é como que uma escola onde se aprende, né? E eu gostaria também de estar no programa pastoral, né? Que a própria Quaresma servisse em algumas ocasiões para lançar a questão do voluntariado através desta ideia de cruzar vidas, né? Se o ano passado falámos no Café Suspenso, este ano gostaria que a expressão cruzar vidas também entrasse, né? No tema da pregação, na vivência concreta das comunidades, né? Como algo de muito importante, não é? Eu estava a ouvir os senhores bispos com a maior atenção e estava a pensar, de facto, neste drama do mundo contemporâneo que é a indiferença, a minha indiferença face aos outros. E que, muitas vezes, é a indiferença mesmo no seio, dentro da própria família. Posso fazer um parênteses e contar um episódio muito interessante que depois peço que a comente, porque se entrosa rigorosamente nesta mensagem. Eu aqui há uns anos participei numa conferência na Fundação Gulbenkian e um grande psicólogo americano, uma das sumidades americanas, dizia que era preciso recuperar, a sociedade ocidental precisava de recuperar a terapia de bairro. E como as pessoas ficaram, que o grande auditório ficou à espera do que aquilo queria dizer, ele diz: é recuperar estas relações de proximidade que os bairros antigos tinham. Eu iria à mercearia, saberem o meu nome, eu perguntar pelo cão, pelo sobrinho. E isto, no fundo, é esta terapia de bairro que nós perdemos e estamos a perder. Onde ela ainda não se perdeu, estamos a perder aceleradamente, porque no mesmo prédio não conhecemos os nossos vizinhos, na mesma rua não cruzamos com as pessoas, não nos cumprimentamos, somos indiferentes uns para com os outros. Recuperar esta terapia de bairro, no bom sentido, não da fofoca, da coscovilhice, mas no sentido de nos interessarmos pelo outro. Nenhuma. É dizer, no fundo, generosamente servir o mundo, cruzar, como diz o Sr. Arcebispo, as vidas na mensagem da quarta-feira de cinzas. Eu acho que é importante, isto é, humanizar as relações interpessoais que caíram brutalmente na indiferença. E o Dr. Carlos Aguiar começou por falar, agora neste momento, partilhar, não é? Falar na questão da indiferença na família. Que é muito importante. Hoje, na mesma família, pais e filhos, muitas vezes estão na indiferença. Terão determinados momentos em comum, mas depois não se fala porque é televisão, porque estes aparelhos e coisas estão todos, não é? Cada um com o seu, mexe aqui, mexe acolá, não é? E há como que uma indiferença, parte-se do pressuposto, não é? Que as pessoas são amigas, que se querem bem, mas não há gestos, não há sinais, não há palavras, não há atenção, não há... Vem um aniversário, tenho que comprar uma prenda porque
mas é uma coisa tão ocasional. É preciso o dia a dia, não é? E habituarmos-nos a outras palavras, outra consistência na nossa relação, olharmos-nos nos olhos, não é? Repito mais uma vez, cruzar a vida, mesmo dentro da própria família, o marido com a esposa, para procurar ser mais solícito, mais atento, não? E não apenas nos dias de festa e em algumas ocasiões, os pais para com os filhos entre si, depois a questão dos avós, que são tão generosos hoje e tão sacrificados. Muito obrigado pela parte que me toca. Não sei se é bem, agora tenho que fazer o exame de consciência, veja lá também, não é? Mas que muitas vezes, e também não estou a julgar ninguém, não estou a falar, mas às vezes também podem ser quase como que usados como um instrumento que faz jeito e que faz falta. Não sei se me está a entender. Muito não é? bem. Ora, o importante era que existe isso, aqui as tais vidas estão cruzadas, não é? E que para além daquele interesse, aquele trabalho que poderá ser prestado por este ou por aquele, existisse também esta circulação do amor, da caridade, da atenção, dos pequenos gestos, não é? Às vezes das surpresas pequeninas, não é? E isto acontece mesmo entre marido e esposa. Às vezes já, um habituar-se a estar sentado lado a lado, a ver uma televisão, mas sem se falar, sem nenhum sinal. Sem um comentário. Sem nada. Isto é muito importante. Está a ver? Passa por aqui também. Depois temos que sair das famílias. Servir o mundo é a nossa vocação. E então aí é que temos que trabalhar muito mais e ver o que é que as obras de misericórdia nos pedem. Não é só pela crise. Não é? Eu acho que quando escolhemos este tema, viver a fé vivida através das misericórdias, não é? Pois muitos me têm interpelado se é questão da crise. É crise. Ela veio sublinhar só. Mas é todos os dias, é uma realidade que é absolutamente necessária. E repito, então aqui, as obras espirituais as obras de misericórdia espirituais são um caminho que, de facto, exigiria muita mais reflexão, muita mais pregação na comunidade, muito mais estudo nos próprios grupos que existem hoje nas comunidades. Se os nossos grupos, os nossos movimentos, dos catequistas, dos escuteiros, dos jovens, pegassem o que é que isto quer dizer, corrigir os que erram, consolar os tristes. Vamos aqui ver o que é que isto supõe, como é que nós, que compromisso vamos para nos habituarmos a estas atitudes cristãs, não é? De vivermos as obras de misericórdia e de servirmos concretamente os outros, não apenas materialmente, mas também através desta solicitude. Eu acho que esta iniciativa, este ano, de enfatizar as obras de misericórdia, perdão, é fabulosa no sentido de ser um caminho para transformar o mundo. Isto é, este mundo, voltando à palavra, este mundo da indiferença, que perdeu... É a semente que nós temos que colocar no mundo. É isso. E é por isso servir generosamente o mundo, não é? E o Concílio fala no mundo, podia dizer homens e mulheres, mas é que depois aqui o mundo até inclusive, falando do voluntariado, pode envolver a natureza, não é? E como é importante hoje, não é? Há muitas palavras, dizíamos que há algumas pessoas que poderão sentir-se quase que incapazes para fazer alguma coisa pelos outros. Mas, por exemplo, cuidar um pouco da natureza, não é? Há tanta coisa hoje, algumas campanhas que se podem fazer, há coisas maravilhosas que nós temos que reaprender a viver a caridade ou a misericórdia, assim, com todo este entusiasmo, esta convicção. Quer dizer, aqui aproveitando uma frase do Sr. Arcebispo, é neste sentido... E, neste sentido, meditar sobre as obras de misericórdia é tarefa imprescindível a uma alma que deseja ardentemente transformar o mundo. O cristão que passa... Isto é o que o Sr. Arcebispo escreveu, não é? Sim. Portanto, um cristão que passa a sua vida e que não dá uma achega para transformar o mundo, não cumpriu a sua obrigação. Nós estamos sempre à espera daquilo que nos dão, daquilo que podemos receber, não é? Podemos receber dos outros, em âmbito mais restrito da família, ou então exigir do governo, do Estado, porque sempre temos este direito, porque temos aquele, não é? E falta-nos esta cidadania também, ativa, como hoje se diz, não é? Que para nós é esta capacidade de, em nome da fé e por causa da fé, sentir que Deus nos colocou onde estamos, para a partir daí realizar qualquer coisa de muito concreto e de positivo, precisamente para transformar este mundo. As coisas estão mal, sem dúvida nenhuma, eu reconheço e não me custa nada reconhecer isso mesmo, não é? Mas o que é que eu posso fazer para mudar as coisas, não é? O que é que eu posso fazer? Há muitos falava na questão da ecologia, outras coisas parecidas. Às vezes passamos por uma rua numa aldeia ou mesmo na cidade, onde há uma coisita pequena, que eu sem sei lá, sacrifício nenhum, eu podia arrumar aquilo. Não é? Mas tem que vir alguém da Câmara para fazer. Antigamente eram os vizinhos que eram capazes de reordenar coisas pequenas, digamos, onde a partir daí transformar, criar melhor ambiente, criar melhores situações de vida.
é isto. O cristianismo é um bocado isto, é levá-lo para tudo aquilo que naturalmente nos interpela no cotidiano. Não? É isto, como diz também o Sr. Arcebispo nesta mensagem, que quem não leu deve ler urgentemente. Diz aqui duas coisas muito importantes. Ela é toda a mensagem, a misericórdia é pessoal, profunda e permanente. A misericórdia é outro nome do cristianismo. É verdade. Eu talvez ousasse dizer, e o Sr. Arcebispo, à vontade, com certeza. Eu não sou teólogo, é assim, a misericórdia é o nome de Deus. Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. É misericórdia. Um Deus rico em misericórdia. É assim que está definido no Velho Testamento. E o Papa João Paulo II. Esta misericórdia que é ter um coração que se compadece, que sente, que fala-se muito de misericórdia, compaixão, esta mistura entre uma coisa e outra, e esta tal insensibilidade que nós temos e a tal indiferença, não é? Mas não é teórica. Não é teórica, não. Eu tenho muita pena do que vejo na televisão, coitadinhos, não. Isso não é nada, não é? E é por isso que temos de dar um outro salto, desculpe lá, porque não, mas antes há o salto que eu sei que quero ir para Pemba, mas não, é muito longe, fica muito longe. Não, no sentido metafórico. Eu sei. Não, mas há outra expressão que eu não queria deixar de passar, e por isso peço desculpa ao Sr. Arcebispo de o interromper, porque eu já sabia para onde queria ir, mas nós vamos lá imediatamente. É assim: neste itinerário de fortalecimento do coração para destruir a cultura da indiferença, os cristãos e as comunidades redescobrem o essencial da fé vivida, da fé operante, como resposta à sede de Deus que se esconde em tantas vidas destruídas. Isto é, e para terminar esta primeira parte, o Sr. Arcebispo, no fundo, na mensagem da Quaresma, quando diz generosamente servir o mundo, aponta um itinerário que tem os caminhos, e os caminhos são as obras de misericórdia. Certo. É isso? É isso, é verdade. Pronto. É verdade. E depois não posso dizer mais uma coisinha também, depois na mensagem. Então, depois vamos a Pemba. É só mais um aspecto, não é? Porque nós temos Semana Santa, temos a Quaresma e temos Semana Santa, que é como que o culminar da Quaresma, não é? Então aí quereria falar, ou penso falar, não é? Assim, de um modo mais personalizado, não é? Dedicar o Dia Mundial da Juventude, por exemplo, para o que aqui está dito, aplicar aos jovens. Amanhã da Quinta-feira Santa, por exemplo, para aplicar aos sacerdotes, depois aos consagrados, àqueles que trabalham na ação sociocaritativa da Igreja, às famílias, porque é preciso protagonistas para este mundo novo. Esta convicção de que nós vivemos também para construir um mundo novo e que somos capazes de o fazer. E a Páscoa deve ser como que uma explosão, né, desta responsabilidade de anunciar esta responsabilidade que temos, esta boa nova de transformar o mundo, e o anunciar com todo o entusiasmo e com todas as nossas capacidades, para que naturalmente não tenhamos vergonha, digo na passagem que cito, né, mesmo contra a corrente. Tantos desencantos, tantos desânimos, tanto pessimismo, tanta coisa. Não, façamos alguma coisa, né? E as coisas começam a ser melhores. Ora bem, façamos. O Sr. Arcebispo termina, enfim, não é bem terminar, mas como habitualmente na mensagem da Quaresma e nas anteriores, o Sr. Arcebispo aponta algo de concreto. Isto é, há aqui uma teorização muito, muito concreta. A mensagem não é muito teórica, ela é muito objetiva e vai ao cerne aos caminhos certos, o que devemos procurar trilhar. Mas para que não fique uma coisa no ar, o Sr. Arcebispo tem por hábito, desde que eu me lembre, que em todas as mensagens da Quaresma põe um objetivo. Isto é, vamos generosamente servir o mundo este ano de uma forma diferente do ano passado, ou de há 2 anos, ou de há 3 anos, mas vamos servi-la de uma forma muito concreta, que é apoiar uma diocese com a qual se fez geminação com Braga há poucos meses, e cujo bispo esteve aqui também no nosso programa e que impressionou muitos dos nossos ouvintes. Antes de passarmos a Pemba, é assim: qual é o sentido da renúncia quaresmal? A teoria. E depois, por que razão o Sr. Arcebispo escolheu este ano uma diocese do norte de Moçambique, tão longe, lá no Índico?
Está a ver, a mensagem própria da Quaresma e este apelo, e como acabámos de referir e de conversar aqui um pouco, não é? A vivência das obras da misericórdia, vivê-las todas elas, naturalmente, para podermos servir o mundo, não é? Portanto, nós vivemos as obras de misericórdia, vivemos-las por nós e vivemos-las também através das diversas instituições, não é? E, portanto, teremos então que ser sensíveis perante a indiferença e procurar dar resposta, não é? Hoje existem muitos problemas e muitas dificuldades, não é? Então, é necessário esta tradição que a Igreja tem de durante a Quaresma, né, que foi interpretada ao longo da história de muitas e variadas maneiras, mas que agora, graças a Deus, eu creio que readquirimos o verdadeiro espírito, né, que é o espírito de renunciar a coisas que não são absolutamente necessárias, mas porque renuncio, eu posso partilhar, a renúncia para a partilha, e é por isso que há sempre dois nomes. Há quem fale de renúncia quaresmal e há quem fale de partilha quaresmal. É a mesma coisa. Um sublinha um aspecto, o outro sublinha o outro. Elas completam-se. Completam-se. Eu renuncio e por isso mesmo partilho. Renuncio para partilhar. Não é um simples peditório, ou não deve ser um simples peditório, que eu tenho muito dinheiro, pego na minha carteira e coloco o dinheiro, não é? Isto também é necessário, não é? Posso andar distraído, posso não viver o que aqui foi dito nesta nossa conversa, não é? Há um dia em que o padre alerta que hoje vamos recolher para o contributo penitencial, não é? E então eu deito a mão à carteira e coloco uma determinada quantia de dinheiro. Isso é maravilhoso. A esmola é um dos caminhos apontados para a Quaresma. A oração, a Quaresma, o jejum, a oração, essas coisas todas que todos nós sabemos e que talvez hoje não falamos porque não há tempo para tudo. Mas a esmola é absolutamente necessária, não é? Mas a esmola tem um sentido maior se é fruto de uma renúncia, não é? Para poder partilhar. Então é por isso que todos os anos nós anunciamos, eu anuncio, mas é para toda a Diocese, não é? Habitualmente duas finalidades. Uma mais de âmbito da nossa Diocese, para nós, porque temos as nossas necessidades, e há uns anos esta parte, isso também está na mensagem, tem sido para o Fundo Partilhar com Esperança, né? Que é um fundo que está a ser gerido com muita consciência, né? E que quer responder a situações de carências essenciais graves na linha das rendas, da luz, da água, de medicamentos, né? E muitas outras coisas, né? E que eu aproveitaria para dizer, porque até agora nós já distribuímos, eu já tive a oportunidade de dizer, e também está na mensagem, cerca de 230 mil euros, já é uma quantia significativa em 2 anos e meio, creio que é de louvar a generosidade do nosso povo, né, que eu quero também agradecer, né? Mas não vou dizer que as respostas têm sido respostas situadas quase que exclusivamente em Braga. E eu gostaria que, sei lá, a Igreja Universal, que fosse de Salurico, de Cabeceiras, de Terras do Bouro, de Vieira do Minho, da Póvoa de Varzim e por aí fora, que os párocos e que as pessoas que soubessem de algum problema, né, pois que comunicassem, que dissessem, para que o Fundo Partilhar com Esperança chegasse lá, fosse lá, a essas pessoas concretas da nossa Diocese que estão a passar necessidades e que necessitam de uma ajuda, né? Este é um destino do Fundo Partilhar com Esperança. O outro, também como habitualmente, não é? Então já procuramos olhar para fora da Diocese, não é? Então este ano escolhemos a Diocese de Pemba e de modo muito particular é uma paróquia, não está dito, da Ocua, onde esteve já um dos nossos sacerdotes, porque efetivamente em novembro nós assinámos um acordo de cooperação. E o acordo de cooperação que não será, e teremos de falar nisto noutro momento com mais tempo, não? Que não será apenas de mandar, de enviar dinheiro ou alguma coisa, mas será também este intercâmbio, particularmente de pessoas, sacerdotes que vão, tenho que ir no dia agora, daqui a 2 ou 3 dias, parte um sacerdote, parte uma assistente social, uma gestora, digamos assim, e também um outro encarregado que tenha experiência de trabalhar na Caritas, não é? Para ver quais são as necessidades, não é? Também já cá esteve um sacerdote e, portanto, porventura virão para cá outros estudar, que nós iremos procurar depois dar. Vasos comunicantes. Este dar e este receber, não é? Não é eu que sou uma diocese, ou nós que somos uma diocese mais rica, não é? Que então... Não, eles têm muito também... Tem outra riqueza para dar. Muito maior. E, portanto, nós, com certeza, no contributo penitencial, estamos a pensar na parte do dinheiro que poderemos partilhar com eles, não é? Mas isto é sinal. E estamos já a preparar o próximo ano, que o ano pastoral vai ser sobre a fé anunciada, e que então iremos desenvolver um pouco mais esta cooperação com esta Diocese. Olhamos para todo o mundo,
mas podemos também, de modo muito particular, concentrar-nos num espaço para poder estabelecer... Para nem dispersar tanto, não é? Seria como aqui uma igreja irmã, uma geminação com esta diocese, onde a vida daquela diocese é nossa, não é? Onde eles têm muitas mais necessidades, imensas necessidades que nós não imaginamos, mas têm também imensa riqueza. Já há dias falava com um padre que esteve connosco de lá, por exemplo, a questão dos catequistas, não é? Que assumem praticamente a vida da comunidade à espera do sacerdote, mesmo com celebrações. Há uma riqueza que nós, estou convencido, do que seremos capazes também de recolher daquilo que eles nos irão proporcionar, não é? Portanto, as duas finalidades do nosso contributo penitencial são as duas: o fundo Partilhar com Esperança e começar, desde já, a dar vida a este acordo de cooperação que foi celebrado, que foi assinado entre mim e o Bispo da Diocese de Pemba, isto é, entre a Diocese de Braga e a Diocese de Pemba. Sr. Bispo, muito obrigado por mais uma vez. Eu. E, naturalmente, uma boa quaresma, neste sentido. Provavelmente ainda cá volta antes de... É provável, nós estamos no princípio, ainda é o primeiro domingo, é bom que os cristãos sejam capazes de partir com este espírito, desta vontade, né, de servir generosamente o mundo, e peço desculpa por repetir, né, servi-lo na vivência das misericórdias. No concreto. No concreto. Estas misericórdias materiais, espirituais, com um contributo penitencial. Então, também nesta atitude da conversão, porque fala-se da conversão, e esta conversão pode passar por esta experiência, cruzar vidas, não é? Perante a indiferença, muita indiferença, este dever de cruzar vidas, a começar por casa, chegar à escola, ao ambiente de trabalho, na comunidade, vidas cruzadas, não é? Não é eu aqui e o senhor aí, muito perto, às vezes, amigos, mas mais por umas conversas. Não, cruzar a própria vida, fazer da vida uma comunhão, um elo que une profundamente as duas existências. Não é? Fica o apelo do nosso arcebispo, do nosso prelado, do nosso mestre na fé, que, com mais uma mensagem da Quaresma, este ano, generosamente servir o mundo, com apelo bem forte à nossa transformação, no sentido de combater a indiferença e sermos solidários uns com os outros e com aqueles que mais precisam.